O pai de Aristóteles havia sido médico na corte macedônica. Aristóteles também, de início, aprendeu a medicina. E o que preservou disso foi o interesse pelos seres vivos, pelo estudo dos animais, das plantas. Sabendo disso, sabendo dessa característica, que inclusive diferenciava o Liceu de Aristóteles da Academia de Platão, Alexandre, em suas viagens, enviava para o Liceu de Aristóteles exemplares de animais e plantas de regiões distantes da Ásia, da África e Europa. Então, cria-se ali no Liceu um tipo de coleção de exemplares de seres vivos. Aristóteles estudava esses animais, depois Teofrasto irá estudar as espécies de plantas. E surge, assim, os primórdios da biologia, estudo dos seres vivos, de modo mais ordenado. No caso, esse estudo inicial ainda é mais superficial, né? Ele é catalogação, é organização das espécies, distinção entre elas. Essa característica irá diferenciar o liceu da academia. A academia voltava-se mais para os estudos abstratos. Platão, por exemplo, havia colocado nos umbrais da academia a frase: "Não entre aqui quem não for versado em geometria". Ele considerava a geometria, a aritmética, como modelos para a sabedoria, assim como Pitágoras havia pensado antes. Ou seja, o conhecimento abstrato, que é possivelmente perfeito, é o exemplar máximo para o estudo filosófico. Aristóteles volta-se mais para o estudo daquilo que pode ser observado, o estudo empírico, o estudo do mundo natural. Em certos aspectos, ele parece inclusive mais com os filósofos pré-socráticos, que estudavam a natureza. Porém, Aristóteles estabelece a física como fundamentada em uma metafísica. Então, os conhecimentos tais como os de Platão, que ele desenvolvia, conhecimentos da metafísica, vão fundar um conhecimento do mundo natural, um conhecimento da física, da natureza. E o conhecimento acerca do mundo natural é obtido por meio dos sentidos, é obtido por meio da experiência, e não do puro raciocínio. Os platônicos argumentavam que esses conhecimentos são imperfeitos, são imprecisos, em comparação com os conhecimentos da matemática, ou até da lógica, da argumentação, da dialética, que podem ser perfeitos. Conhecimento acerca das ideias abstratas, que existem de modo ideal e de modo imutável. O mundo natural é mutável, é impermanente, é imperfeito. Aristóteles vai contra-argumentar dizendo que você deve exigir o grau de perfeição apropriado a cada ciência. Você não exige o mesmo grau de perfeição de um matemático e de um médico. O médico trabalha com algo imperfeito, com algo variável, o corpo humano, e ele, portanto, tem que buscar resultados aproximados, os melhores possíveis, mas nunca resultados exatos, enquanto que o matemático, se ele dá apenas resultados aproximados, ele é um mau matemático. Se pergunta quanto é 3 mais 3, ele diz, é mais ou menos 6. Isso aí é impróprio, é inadequado. Agora, um médico pode dizer que a quantidade de remédio necessária para curar aquela doença é aproximadamente 100 gramas, por exemplo. Isso é adequado ao objeto de estudo dele. E assim, Aristóteles distingue as ciências e diz que cada ciência, cada área de estudo, deve ter o seu objeto próprio, deve ter o seu método característico e deve ter os seus resultados possíveis. A biologia não tem o mesmo resultado da matemática. A lógica não tem o mesmo resultado do estudo acerca da Constituição, da política, por exemplo. Com esses exemplares que foram enviados ali por Alexandre e outros que foram obtidos pelo próprio Aristóteles e seus discípulos, são realizados alguns dos primeiros estudos de zoologia e botânica do mundo, com ênfase na catalogação das espécies. Aristóteles é um filósofo que busca categorizar as coisas, distinguir e diferenciar, dizer quais espécies pertencem a cada gênero e quais gêneros pertencem a outros gêneros maiores, ou seja, organizar desse modo. Se pode dizer até que é uma evolução do pensamento de Sócrates. Sócrates queria distinguir as coisas, distinguir os termos, quando perguntava o que é a justiça, o que é a beleza. Não o que é esse ato justo em particular, mas a justiça em si. Aristóteles vai expandir isso para outros ramos do conhecimento, outras áreas. Ele vai criar categorias, por exemplo, na metafísica.
categorias como substância e acidente, potência e ato, e também irá empregar esse mesmo tipo de pensamento, essa mesma vontade de diferenciar e classificar ao mundo natural, irá distinguir os seres vivos dos seres não vivos, distinguir os animais das plantas, distinguir os tipos de animais de outros tipos. E ele consegue fazer isso, ou pelo menos ele inicia esse processo, por ter ao seu dispor essa grande quantidade de exemplares. Hoje, ao lermos os escritos de Aristóteles acerca disso, nós observamos ali vários acertos e vários erros. Mas esses erros, eles só foram ser descobertos muito depois, com a evolução muito maior da biologia. Em 323 a.C., morreu Alexandre na Babilônia, pouco antes de completar 33 anos, e após haver conquistado boa parte do mundo conhecido até então. Alexandre, quando ele partiu em suas conquistas, esperava prosseguir até chegar no oceano que estava do outro lado das terras conhecidas do mundo, ou das terras do mundo, das terras emersas. Ele pensava, já como pensava Platão, como pensava Pitágoras, que a Terra é redonda. Aristóteles também defendeu essa ideia, a Terra é redonda. E ele achava que existia ali o Velho Mundo, né? O que hoje entendemos como o Velho Mundo, Europa, África e Ásia. E que, indo na direção da Ásia, encontraria o Grande Oceano, que seria similar ao oceano imaginado por Hesíodo ainda, que circundava a Terra. Só que nesse caso, circundando o continente, circundando as terras emersas no mundo esférico. E ele vai indo cada vez mais longe, esperando encontrar esse oceano. Quando chega na Índia, ele pensa que depois da Índia já estaria esse último limite do mundo. E encontraria ali basicamente o fim do mundo, após o qual estaria apenas o oceano. Nessa época, os seus homens já não aguentavam mais aquelas conquistas e se recusam a partir. Então ele retorna à Babilônia, estabelece ali o seu reino. Governa por pouco tempo e, com 32 anos de idade, contrai uma doença que até hoje não se sabe exatamente qual foi. Alguns pensam que pode ter sido a malária e acaba morrendo. Para alguns, ele pode ter sido envenenado por seus inimigos. Tinha muitos devido ao modo como viveu, ao modo como governou. Alexandre era ao mesmo tempo amado, admirado e odiado, assim como outros grandes reis. É considerado até hoje o maior general de todos, maior até do que Napoleão ou Júlio César. Foi por muito tempo, até hoje na verdade, paradigma de um conquistador militar. Então, quando ele morre, havia conquistado e submetido a Grécia, o Egito e a Pérsia. A Pérsia que era, na verdade, um conglomerado de vários países, de várias regiões que haviam sido conquistados. E ainda havia conquistado partes da Índia. Então ele tinha formado o maior império da história e conquistado boa parte do mundo conhecido. Alexandre morre, não deixa nenhum filho. Segundo alguns, ele se interessava mais por homens do que por mulheres, então por isso não teria tido filhos, embora houvesse possuído uma esposa. E como morre muito jovem, sem filhos, o seu império acaba se fragmentando. Seus generais disputam o poder para ver se algum deles conseguiria se tornar o novo rei, o novo imperador desse grande império surgido. Porém, como nenhum deles era forte o bastante para sobrepujar todos os outros, acabam repartindo o império de Alexandre em quatro grandes reinos helenísticos, divididos entre 4 generais. O reino de Cassandro, que governa sobre a Grécia, o reino de Lisímaco, ali na região da Ásia Menor e Trácia, o reino de Seleuco, ou reino Seleucida, que é basicamente a Pérsia, e o reino de Ptolomeu, que é o Egito. Essa época é chamada período helenístico. Helenos são os gregos. Aqui, os gregos misturados aos povos que eles chamavam bárbaros, os povos da Ásia. O Egito, embora seja na África, era visto como próximo do modo de vida asiático. No caso aqui também, Ásia, referindo-se principalmente ao Oriente Médio. Os gregos tinham pouquíssimo contato com a China, e o primeiro contato que foram ter com a Índia foi basicamente na época de Alexandre. Esses reinos eram instáveis, duraram poucos séculos,
O mais duradouro de todos foi o reino do Egito, o reino ptolomaico. Ptolomeu, o primeiro general, o primeiro rei desse novo império, que vai ter vários sucessores, Ptolomeu II, terceiro, que governam por vários séculos. É possível ver ali que, nessa época, Roma havia conquistado já boa parte da Itália. Depois será o Império Romano que irá suceder a esses reinos helenísticos. Irá conquistar, cerca de 150 anos depois, a Grécia. Depois, na época de Júlio César, irá conquistar o Egito e conquistar a Ásia Menor. Então, o período helenístico dura aí por cerca de 300 anos, aproximadamente. Período em que a cultura grega, assim como o povo grego, está imiscuído à cultura persa. Só que a cultura grega como dominante, já que a Pérsia havia sido conquistada pelos gregos e o Egito também conquistado pelos gregos. Mas logo após a morte de Alexandre, enquanto estava ainda ali a disputa de poder entre os seus generais, os cidadãos gregos, como os de Atenas, se revoltam contra os macedônicos. Eles veem uma ruptura no império, um momento de fraqueza, e utilizam isso para se revoltar contra o domínio macedônico. As cidades gregas não eram como as da Pérsia, que haviam ficado submetidas por vários séculos a um governo imperial. Atenas, por exemplo, era uma cidade democrática e livre há vários séculos. Então se revoltam contra os macedônicos. E os que eram da Macedônia e estavam ali em Atenas, quer tivessem algo a ver com essas guerras ou não, acabam sofrendo as consequências. E Aristóteles se vê forçado a deixar Atenas e o Liceu. Da primeira vez, talvez tenha ido por sua vontade, dessa segunda vez, foi forçado pelas circunstâncias. Principalmente porque os gregos ali, os atenienses, sabiam que Aristóteles era de uma família ligada à corte real da Macedônia. Sabiam que Aristóteles havia educado dois dos seus grandes generais, Ptolomeu e Cassandro. Então ele se vê forçado a deixar Atenas. Algumas fontes antigas dizem que nesse momento ele falou: "Irei embora, pois não irei permitir que Atenas peque uma segunda vez contra a filosofia", referindo-se ao julgamento e morte de Sócrates, que foi condenado pela democracia ateniense. Então ele temia por sua vida e não ia deixar que uma segunda vez os atenienses matassem um filósofo. Na verdade, eles tentaram fazer isso outras vezes, inclusive, com Protágoras, com Anaxágoras e talvez outros. Aristóteles teria então se exilado na ilha de Eubéia, que é uma grande ilha próxima à Ática, onde está Atenas. E ali teria morrido pouco mais de um ano depois, em 322 a.C. Após a morte de Aristóteles, os seus discípulos permanecem unidos por algum tempo. Teofrasto passa a liderá-los, porém a sua escola não permanece por muito tempo na cidade de Atenas, ela não perdura por muito tempo após a sua morte. Porém, a tradição filosófica que Aristóteles cria, a tradição peripatética, perdura, de certo modo, ainda hoje. Aristóteles escreveu muitos livros ao longo de sua vida, e esses livros podem ser divididos em duas categorias: os livros produzidos para o uso dentro da escola, livros chamados esotéricos, e os livros produzidos para fora, os exotéricos, visando a divulgação. Conta-se que boa parte desses livros exotéricos, para fora, Aristóteles escreveu na forma de diálogos, assim como Platão havia escrito diálogos. Parte desses livros, havendo escrito enquanto ainda estava na academia de Platão, trabalhando ali já como professor, como colaborador. Mas esses diálogos que ele escreveu se perderam no tempo. Nós temos apenas alguns fragmentos das obras exotéricas de Aristóteles. O romano Cícero, que viveu no século I a.C., na época de César, estudou a filosofia grega, viveu um tempo na Grécia, falava o grego, teve acesso a essas obras perdidas de Aristóteles e descreve o seu estilo literário como um rio de ouro. Então, segundo Cícero, Aristóteles, assim como seu mestre Platão, era também um grande escritor, com um belíssimo estilo. Hoje, porém, temos apenas as obras em que esse estilo não está presente, as obras feitas
com menos arte literária, feitas para expor a filosofia para os seus discípulos e não divulgá-la para fora. Os livros de Aristóteles que chegaram até nós foram escritos em forma de tratados filosóficos, escritos não em diálogo, mas em prosa. Livros como a Metafísica, a Física, da Geração e Corrupção, a Política, são escritos na forma de tratados. Segundo alguns estudiosos modernos, partes desses livros, ou vários deles, eram na verdade anotações de aula, ou seja, não eram feitos com todo o esmero literário necessário ou apropriado para um livro de divulgação. Então ali eram as anotações de Aristóteles que ele fazia para suas aulas, que precisariam ainda dos toques finais, dos ajustes e correções próprias de um livro. Por isso, algumas dessas obras conteriam um estilo não tão interessante do ponto de vista literário, embora, do ponto de vista de conteúdo, sejam ainda páginas de ouro, como disse Cícero. Aristóteles escreveu sobre os mais diversos temas, assim como havia feito Platão, sendo considerado um pensador universal. Platão e Aristóteles são drasticamente diferentes dos filósofos que os precederam, os pré-socráticos e sofistas, e também diferem em larga medida dos filósofos que imediatamente os sucederam, os filósofos do período helenístico. Talvez principalmente porque as obras de Platão e de Aristóteles chegaram até nós. As obras que Aristóteles havia escrito em forma de diálogo e para fora da escola se perderam, porém as obras que chegaram, as obras esotéricas, são aquelas que contêm a filosofia principal de Aristóteles, contêm ali as suas ideias, expostas longamente e ditas pela sua própria pena e não pela pena de outro, não paráfrases feitas por outros. Por isso, estudar Platão e Aristóteles é muito diferente de estudar, por exemplo, Heráclito. Nós temos os fragmentos obscuros de Heráclito, mas não temos seu livro completo. Ou estudar, por exemplo, Demócrito, que os autores antigos afirmam haver escrito vários livros, mas nenhum deles chegou até nós. Platão chegaram dezenas de diálogos e de Aristóteles chegaram vários livros de grande volume, contendo o cerne da sua filosofia. Quando Aristóteles morre, pouco depois da época de Teofrasto, que continua por um tempo a sua escola, a tradição peripatética por um tempo acaba fragmentando-se, perdendo-se. Os livros de Aristóteles acabaram ficando num porão de uma casa, guardados ali num porão como esse aqui da imagem, de pedra, um local feito para armazenar vinho, armazenar outras coisas. Esse porão foi selado e ficou assim por 200 anos. Os livros de Aristóteles basicamente permaneceram perdidos, desconhecidos, durante boa parte do período helenístico, por cerca de 200 anos. Então, por acaso, alguém abriu esse porão e, chegando lá, encontrou os livros e, ao lê-los, percebeu que eram as obras de Aristóteles. Encontraram lá livros num grande número que não estavam organizados, tratando de temas diversos. Livros falando sobre os animais, sobre o movimento das estrelas, constituições políticas, sobre as virtudes, temas diversos. Um homem chamado Andrônico, advindo da ilha de Rhodes, reuniu esses livros de Aristóteles e os organizou em coleções. E Andrônico deu títulos aos livros de Aristóteles conforme o seu conteúdo. Então, as obras que nós temos hoje de Aristóteles, consideradas originais, não estavam originalmente nessa organização atual. É uma organização dada pelo Andrônico. Então ele pega lá, por exemplo, os livros que falam sobre temas relacionados à lógica, primeiros analíticos, segundos analíticos, refutações sofísticas. Pega esses livros que têm basicamente um mesmo tema e os coloca em uma coleção, digamos, cria uma obra ali, o órgão, que são os escritos de lógica de Aristóteles. Pega os livros que falam sobre o movimento das esferas celestes, que falam sobre a queda dos corpos, os 4 elementos, e organiza esses livros segundo o seu tema. Eles falam todos de filosofia natural, de física. Então dá o nome a essa coletânea de livros, Física. E assim faz com outras obras de Aristóteles.
Os escritos de ética são principalmente na Ética Nicômaco, os de política na Política de Aristóteles. Alguns desses livros seriam, de fato, obras completas, fechadas em si pelo próprio Aristóteles. Os livros menores, basicamente. Por exemplo, a Constituição de Atenas é uma obra mais focada. Agora, a Política tem vários livros, é uma coletânea dos escritos de política de Aristóteles. Esses livros têm um valor imenso para a filosofia. O órgão, por exemplo, que são os escritos de lógica de Aristóteles, representam basicamente o princípio da lógica. O estudo inicial da lógica está ali, e por muito tempo foi todo o conteúdo da lógica, basicamente, ou quase todo, estava presente ali nessa única obra. A física de Aristóteles, por muito tempo, até a época de Galileu, era o modelo do estudo do mundo natural. As descrições que ele faz sobre o movimento dos corpos, sobre a matéria, sobre a configuração do cosmos, eram tidos como os mais precisos, mais verdadeiros até a época de Galileu. Seus livros de filosofia prática, que incluem a ética e a política, são até hoje extremamente importantes, eu diria. A Ética Nicômaco traz ali a teoria, que não é de Aristóteles, mas que ele desenvolve, do justo meio, a ideia de que o vício está no extremo da falta ou no extremo da carência, enquanto que o justo meio, a mediania, seria a virtude, de modo que é muito mais fácil você ser vicioso do que ser virtuoso, já que o vício pode estar para um lado ou para outro, enquanto que a virtude está apenas num ponto preciso no meio. A política, que trata de temas ligados ao governo da cidade e que estabelece várias distinções que ainda hoje utilizamos. Por exemplo, ele distingue os governos monárquicos, oligárquicos, democráticos. Distingue os tipos de governo democrático, por exemplo, o governo constitucional da democracia pura, que ele vê, assim como Platão, como uma forma de governo degenerada. Distingue a tirania da monarquia, a aristocracia da oligarquia. A Arte e Retórica é um livro que aborda a arte de falar bem, de convencer e de persuadir. Aristóteles é o primeiro a tratar a retórica de modo unificado, o primeiro tratado de retórica do mundo, pelo menos que sobreviveu. A Arte Poética é um livro em que ele analisa a criação artística utilizada ali nos teatros gregos, analisa a tragédia. O terceiro livro da Poética deveria analisar a comédia, porém esse terceiro livro se perdeu. Então ele vê e descreve os modos como o drama se desenvolve, quais são os recursos utilizados na criação de histórias, no modo de contar essas histórias. Parva Naturalia fala sobre os animais, assim como as partes dos animais, então são livros de biologia, da alma, acerca da visão que ele tem, que até hoje é controversa, do que seria a alma humana, como ela se porta, por exemplo. A questão da imortalidade da alma em Aristóteles foi discutida por muito tempo. Muitos autores ponderaram acerca do que ele entendia como imortalidade da alma ou não. A alma é inteira imortal ou é apenas uma parte dela? E ainda livros como Meteorologia, que fala sobre o céu. Então, uma obra vasta e extremamente influente na história. Essa foi a aula inicial sobre Aristóteles, abordando aspectos de sua vida e de sua obra. Recapitulando, Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. A Macedônia, na época, uma região periférica do mundo grego. Eles falavam grego, se consideravam gregos, porém os outros gregos das outras cidades, como Atenas principalmente, os viam como um povo mais atrasado, menos desenvolvido. Porém, nessa época, a Macedônia estava aos poucos adquirindo um maior poder, devido, em grande parte, ao gênio militar de alguns de seus reis, principalmente Filipe e depois seu filho Alexandre. Aristóteles estuda inicialmente com seu pai, que era médico na corte do rei da Macedônia, e com 17 anos de idade deixa sua terra natal e vai para Atenas, na época a maior cidade da Grécia e o centro da filosofia no mundo, o centro do conhecimento. Em Atenas ele se depara com duas escolas,
A escola de Isócrates, que era voltada mais para a retórica e para o conhecimento, pode dizer, mundano, o conhecimento do povo, que irá servir ao político, o político nos moldes já tradicionais da democracia grega. E a escola de Platão também visava, em certa medida, formar políticos, porém, objetivava o conhecimento acerca da verdade, o conhecimento das ideias, o conhecimento objetivo, na esteira da filosofia de Sócrates. Aristóteles escolhe ingressar na Academia de Platão e ali permanece por 20 anos, primeiro como estudante, quando ele é conhecido como o Ledor, por ler muitos dos livros que estavam ali reunidos na grande biblioteca da academia, e depois como colaborador, professor na Academia de Platão. Quando Platão morre, com 80 anos, Aristóteles, perto dos seus 40 anos, era visto por todos como o justo sucessor, enquanto escolarca da academia, enquanto o líder da academia. Porém, Aristóteles era estrangeiro e não poderia dispor de certos direitos na cidade de Atenas, por exemplo, o direito à propriedade. Talvez por isso, ou talvez por outros motivos, ele acaba sendo preterido e Espeusipo, que era sobrinho de Platão, um homem com menor capacidade filosófica, acaba sendo posto como chefe da Academia de Platão. Aristóteles, talvez sentindo-se injustiçado, ou talvez fugindo de sentimentos antimacedônicos que já aumentavam nessa época, deixa a cidade de Atenas, passa um tempo em viagens, vai até a Ásia Menor, a Turquia, passa um tempo na ilha de Lesbos e depois é convidado pelo rei Filipe II da Macedônia para retornar ao seu lar, retornar à corte macedônica e educar o seu filho, Alexandre, que depois será conhecido como Alexandre Magno, o Grande. Aristóteles passa ali alguns anos ensinando não apenas Alexandre, mas também outros 2 generais que depois se tornarão reis: Ptolomeu, que reinará sobre o Egito, Cassandro, que reinará sobre a Macedônia e parte da Grécia. Quando o rei Filipe morre, Alexandre sobe ao trono e parte em suas campanhas militares, campanhas contra o grande império da Pérsia, que foi inimigo da Grécia por mais de 100 anos. Aristóteles então decide retornar a Atenas, talvez fazendo uso de um dinheiro dado por Alexandre, adquire para si um terreno, possivelmente não em seu nome, mas em nome de outros, mas em todo caso funda nesse terreno a sua escola, que ficou conhecida como Liceu de Aristóteles, uma instituição de ensino, filosofia, e passa a concorrer, podemos dizer, com a Academia de Platão. O Liceu é conhecido também como Peripatos, devido ao hábito de Aristóteles de passear, e seus discípulos são chamados também de peripatéticos. Ele permanece no comando do Liceu por cerca de 12 anos. Ali escreve a maior parte das suas obras. Os escritos de Aristóteles eram divididos em 2 categorias: aqueles feitos para fora da escola, que eram livros mais acurados em termos literários, e esses escritos se perderam, e os escritos feitos para dentro da escola, que tinham menos esmero artístico, porém mais conteúdo filosófico. E esses que foram escritos para dentro da escola acabaram preservados até hoje. Quando Alexandre morre, ainda jovem, na Babilônia, os gregos veem nisso uma oportunidade para se livrar do jugo macedônico que os oprimia. Isso acaba respingando nos cidadãos macedônicos que estavam em Atenas, entre eles Aristóteles. Então ele se vê forçado a deixar a cidade, com cerca de 60 anos de idade, dizendo que não permitirá que Atenas peque uma segunda vez contra a filosofia. Exila-se na Eubéia e pouco depois, com cerca de 61 ou 62 anos de idade, falece. A sua escola passa ao comando de Teofrasto, seu discípulo, perdura por um tempo. Os escritos de Aristóteles acabam sendo esquecidos por 200 anos em um porão. Depois são redescobertos e organizados e publicados por um homem chamado Andrônico de Rhodes, que reúne os livros de Aristóteles e os organiza nas coleções que nós conhecemos hoje, dando títulos a essas obras conforme o seu conteúdo. Então ele organiza a física, a metafísica, a política,
Ética Nicômaco e outros livros de Aristóteles. E assim ele passa a exercer novamente influência, só que dessa vez muito maior do que na época em que estava vivo. Então eu encerro por aqui essa aula sobre Aristóteles e agradeço a atenção. Muito obrigado.